O conteúdo dessa aula vai tratar primeiro aí dos principais componentes que a gente tem no solo, né? Quais são aí alguns constituintes, que são os constituintes minerais, a parte de matéria orgânica, a água no solo, o ar no solo e um ponto extra aqui que seria biologia no solo, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, né? Se tiver alguma dúvida, vocês podem interromper. Então vamos lá, olha. Então quais são aí os principais componentes, né, do solo? Então, se a gente pensar aqui, olhar para a composição volumétrica do solo, né, nós temos essa representação aqui que a gente chama de uma representação arbitrária. O que é uma representação arbitrária? Porque, vamos dizer assim, ela é essa proporção aqui entre os vários elementos que a gente tem no solo, ela é uma proporção que a gente considera boa para as plantas, né? Essa figura aqui, ela é bastante tradicional na área de solos. Muitas bibliografias apresentam essa figura, que nos mostra que nós temos, né, uma parte de sólidos, né, e uma parte de poros. A parte de sólidos, o ideal é que a gente tenha cerca de 46% da composição de elementos minerais, ok? E cerca aí de 4% de matéria orgânica no solo. Tá? A parte porosa, né, que são os outros 50%, vamos dizer assim, né, elas deveriam estar de forma equilibrada, né, com cerca de 25% de água e 25% de ar. Tá? Porém, como essa parte porosa ela depende do regime climático, então, numa situação onde nós temos uma seca maior, né, a parte do ar, né, ela vai estar uma proporção maior, ou seja, uma porcentagem maior, né, e quando chove, então, a água ocupa esses espaços porosos, né, e vai aumentar, então, a porcentagem de água, ok? Mas, claro que os solos não funcionam exatamente assim, né? Esse aqui, vamos dizer assim, seria, né, aquilo que a gente considera como um solo ideal, tá bom? Mas, de uma maneira geral, vários solos, uma certa quantidade de tipos de solos, né, tem aproximadamente aí essa composição aqui. Muito bem. Então, vamos começar falando um pouco dos constituintes minerais, ok? Que é da fase sólida do solo, tá bom? Então, as partículas minerais da fase sólida do solo, né, elas podem ser classificadas quanto ao seu tamanho e quanto à sua origem, né? Então, quanto ao seu tamanho, nós já vimos, né? E espero que vocês tenham visto já a aula de laboratório. Então, quanto ao seu tamanho, as partículas vão ser classificadas, então, em argila, silt e areia. Que apesar de cada um desses itens, né, terem aí suas características próprias, mas aí, a areia, silt e argila, eles têm tamanhos, as partículas têm tamanhos diferentes, ok? Essas proporções, elas são determinadas, né, por análise granulométrica, que é aquela análise que a gente viu na aula de laboratório, né, e vai separar, então, né, a parte da argila, do silt e areia. Né, e aí, através de um sistema de peneiras, você pode ter vários tipos, né, ou várias granulações diferentes. Posso separar areia fina, areia média, areia grossa, etc. e tal, né? Então, a origem, né, perdão, a classificação, né, ela pode ser dada aí quanto ao tamanho das partículas. Eu também tenho essa fase sólida classificada quanto à sua origem. Então, qual seria a origem? Então, primeiro, nós podemos ter minerais primários e minerais secundários. Minerais primários ou então chamados de minerais originais, né? Por quê? Porque eles estão muito associados com a rocha-mãe que deu origem ao solo, certo? Então, essa rocha-mãe é aquela rocha que sofreu o processo de intemperismo e que foi então, se decompondo, né, se degradando, né, e formou, então, o solo. Bom, nós temos também
minerais secundários, também chamados de pedogênicos, porque são produtos que foram decompostos ou recompostos depois da intemperização da rocha-mãe. Então, vamos dizer assim, numa primeira etapa, ou alguns tipos de minerais que a gente tem lá na rocha, né, eles são chamados primários em função dessa similaridade que eles têm com a rocha-mãe. E os minerais secundários, também chamados de pedogênicos, são minerais que foram decompostos, mas que no segundo momento sofreram várias alterações, né, ou várias recomposições, né, então eles têm uma diferença maior em relação a como era a constituição deles na rocha-mãe. Beleza? Muito bem. Então, vamos falar um pouco mais aqui sobre, né, os minerais primários. Né? Então, esses minerais primários, né, existentes aí na maior parte dos solos, né, eles são compostos que são compostos da rocha-mãe. Por isso, eles são mais resistentes ao intemperismo químico. E por isso, eles permanecem mais tempo no solo. Portanto, eles mantêm a sua composição original mais parecida com a rocha-mãe. No entanto, eles podem se fragmentar pelo processo de intemperismo físico, né? Que são mais facilmente alteráveis. Então, são minerais que, com maior facilidade, eles podem sofrer algum tipo de modificação, né? De diferenciação em relação à rocha-mãe. Tá? Então, são produtos que nós dizemos que eles são decompostos em relação à sua forma original, ou então que eles são recompostos, ou seja, que eles se reorganizam, né, depois que já ocorreu a intemperização da rocha-mãe. Tá? E com isso, né, resultam aí, né, numa reprecipitação, né, ou numa síntese de novos minerais. Tá bom? Então, os minerais secundários, eles são, em sua grande maioria, aquilo que a gente costuma chamar de argila, né, ou coloides, né, que dão ao solo propriedades físico-químicas bastante importantes. Então, o fato de eles terem essa característica de tamanho muito pequeno, argila, e ter comportamento de coloide, né, eles são minerais que influenciam nessas propriedades físico-químicas, né, várias delas que a gente já viu, mas que nós vamos reforçar um pouquinho daqui a pouco. Tá bem? Muito bom. Então, esses constituintes minerais aí da fase sólida, né, a gente pode fazer essas determinações, né, dessas quantidades, né, a determinação da proporção de areia, cinco e argila, ela é realizada com precisão em laboratório através de análise granulométrica. Então aqui foi só, né, estou colocando aqui para relembrar, né, aqui tem aqui uma foto que está mostrando, né, um laboratório aí que está fazendo análise granulométrica, né, que vocês provavelmente já devem ter visto, né, na aula de laboratório, né. Então, através daquele tipo de análise, você consegue separar as diversas frações que a gente tem, né, de tamanho, né, dentro da amostra de solo que foi levada para o laboratório e que representa, né, o solo no perfil. Ok? Muito bem. Então, quando a gente fala, então, do tamanho das partículas, existem 4 classes de tamanho que são as principais, né? 4 tamanhos principais de partículas inorgânicas, né? E que tem algumas propriedades. Então, por exemplo, olha, o material, né, que a gente chama de pedra ou de cascalho, aí vocês devem estar estranhando, né? Pedra, mas puxa vida, né? O pessoal da geologia não gosta de falar o nome pedra, né? Gosta de falar rocha, né? Mas pedra aqui, na verdade, é o nome, né? É o nome da classe, tá certo? Então, pedra ou cascalho, né? Que tem como composição dominante fragmentos de rocha. Eles têm um tamanho muito grosso, né? Muito grande. Né? E eu consigo observar isso a olho nu com bastante tranquilidade. Depois nós temos aqui as areias, né?
que está aí, que tem tamanho de fração que a gente chama de grosso, né? Eu também consigo ver a olho nu, e a composição dele é de minerais primários, né? Tem uma grande quantidade, né? As areias, né? Elas são, na sua maioria, né? Minerais primários. À medida que as partículas vão diminuindo, então tem aqui a partícula de silt, né? Que já é um material de fração mais fino, mas eu só consigo observar bem esses minerais, né? Através do microscópio. Então, na fração silt, eu tenho minerais primários, mas como ela já está estão diminuindo de tamanho, já estão se modificando, eu já tenho uma certa parcela, né, também de minerais secundários, né? Vamos dizer assim, talvez, né, de forma mais ou menos equilibrada, né, de um e de outros minerais, tá bom? E quando a gente vai na fração argila, que é a fração muito fina, né, eu só consigo visualizar bem esses minerais, eles são tão pequenos, né, que eu preciso de um microscópio eletrônico para visualizar. E a composição dominante deles são aqui de minerais que nós chamamos, então, de minerais secundários. Então, na grande maioria, né, dos minerais que estão na fração argila, são minerais secundários. Tranquilo, não? Muito bem. Então, aqui, olha, a gente tem, né, uma imagem, né, que nos mostra grãos de areia muito fina numa lâmina de microscópio, ok? Então, são os grãos de areia, tá? Então, é um microscópio normal, não é um microscópio eletrônico, provavelmente, né? É um microscópio normal, né? Então, nós temos aqui, ó, grãos de areia muito fina, né? Que vai de 0,1 a 0,05 milímetros, né? Separados, né, de um solo, montados em uma lâmina de microscópio, né? E fotografados, né, com o microscópio. Então, nós temos vários tipos de elementos. Talvez não esteja muito claro, né? Mas aqui, né, onde eu estou apontando aqui com laser, né, eu tenho uma letra F, que está indicando esse material e esse material aqui. Esse F está indicando que é um mineral que se chama feldspato. Então, ele tem esse jeitão aí, tá? Tenho também aqui uma letra C, né, que mostram concreções de ferro, ok? Tá? Aqui na letra O, ó, nós temos aqui um mineral, né, que é o fitólito, tá bom? Que é a sílica biogênica, tá bom? Muito bem. E os demais grãos transparentes, né, são quartzo, ok? Muito bem. Aqui nós já temos uma fotografia, né, de argila no microscópio eletrônico. Então, nós podemos ver aqui que as partículas de argila, né, no caso aqui são partículas de caulinita, que é um tipo de mineral, né, visto sob o microscópio eletrônico, né? A escala aqui representa 1 micrômetro. Então, isso aqui é tão pequeno, que esse pedacinho aqui, ó, ele representa aí 1 micrômetro, tá? Do ponto de vista da escala. Então vou dizer, esse conjunto aqui, né, dá para notar que essa argila aqui, ela tem uma série de placas, né? Não, como se fossem umas placas, assim, meio que, né, como se fossem os losangos, né, uns formatos que tem algumas angulações, né? Certo? Bom, então, o micrômetro, né, para você ter ideia do tamanho, né, o micrômetro é a milésima parte do milímetro. Então, vamos lá, né? Ainda dando continuidade, então, que essa questão da análise granulométrica, né, não da análise do laboratório em si, mas a questão granulométrica, né? Então, nós podemos dizer aqui que o tamanho das partículas, elas têm influência direta nas propriedades físicas e químicas do solo, como a gente comentou mais no comecinho, né? Então, a argila e o silt, né, elas são mais ativas, certo? A argila e o silt, que são partículas menores, né, elas são mais ativas, ou seja, elas têm, né, maior quantidade de cargas, elas têm uma atividade maior, uma interação maior, né, entre as partículas no ambiente aí
do solo, certo? A areia e o cascalho, que são partículas maiores, elas são inertes. Ou seja, elas reagem quase muito pouco, ou nada, ou muito pouco, tá? A interação que elas conseguem fazer com as outras partículas, tá? Então, por isso que nós dizemos, então, que a partícula de argila e silt, elas são mais ativas. Essa atividade delas é que influencia essas propriedades físicas e químicas do solo. Tá bem? Muito bom. Então, se eu olhar, né, a proporção de areia, silt e argila, mais o arranjo das partículas, né, elas vão determinar algumas características importantes do solo, como, por exemplo, o tamanho e a quantidade de poros que a gente tem, ou seja, a parte porosa do solo, ela influencia na parte porosa do solo, vai influenciar na permeabilidade de água, como vocês devem ter visto lá na aula de laboratório, né, que tinha lá uma análise de permeabilidade da água no solo, né, ou seja, quanto que ela vai penetrar no solo, vai influenciar a plasticidade, que é essa capacidade dela se moldar, né, e vai influenciar também a pegajosidade, que também está associado à plasticidade, né, que é essa característica de ficar pegajosa, né, de ficar grudando, né, em vários pontos, né. Então, você tem essa característica de pegajosidade, quando você pisar lá com seu sapato, com a bota, com o tênis, então vai ficar grudado, né, na mão fica aquela coisa grudada, tá. Tem até, né, um termo, né, que a gente usa, fala que a pessoa é pegajosa, né, para fazer uma comparação, né. A pessoa pegajosa é aquela pessoa, né, que fica na sua cola, que não larga, fica grudando, né, então, só para lembrar, né, tá. Então, essa proporção e o arranjo das partículas, ela também vai influenciar, por exemplo, na facilidade de eu trabalhar com as máquinas no campo, tá certo? Então, aqui, ó, temos um exemplo, né, de um trator que está revolvendo a terra, dependendo, então, da quantidade de areia, silt, argila, etc. e tal, né, nós vamos ter uma maior ou menor facilidade de revolver esse solo. Então, se o solo é mais arenoso, a máquina vai trabalhar com mais facilidade, ela vai conseguir revolver o solo, né, mais fácil, ela vai usar menos potência do trator para revolver esse solo, ela vai conseguir andar mais quilômetros por hora, né? Uma série de modificações. Então, uma série de coisas influenciam nisso, né? Certo? E tem uma outra questão muito importante, né, do ponto de vista ambiental, né, que é a questão da resistência à erosão, né? Então, dependendo aí, né, das características físicas e químicas do solo, né, da quantidade de areia, silt e argila, isso interfere, né, na resistência do solo à erosão. Se eu tenho um solo que tem uma grande propensão à erosão, evidentemente, do ponto de vista ambiental, eu tenho que fazer uma série de práticas de conservação do solo para que eu não tenha perda, né, de solo por erosão, ou para que eu diminua as perdas. É quase impossível não ter perdas de solo, né? A não ser, assim, em áreas muito planas, muito conservadas, um manejo muito bom, você vai ter poucas perdas. Mas se você está tendo alguma tipo de atividade em cima, vai ter perda. Tá bom? Muito bem. Legal. Então vamos falar um pouco agora sobre os minerais primários, né, e secundários. Vamos falar sobre o cascalho e areia, tá bom? Então, os minerais da fração cascalho e areia, eles são o que nós chamamos de quimicamente inertes, ou seja, eles não reagem muito, eles não têm muita interação, né? E de maneira geral, a gente diz que eles constituem aí um esqueleto mineral do solo, né? Por quê? Porque ele assim, ele está lá presente, né? E ele ajuda lá um pouco na estrutura do solo, etc. e tal, né? Mas não interage muito. E o mineral mais comum dentro aqui dessa categoria de minerais que estão no tamanho de cascalho e areia, né? É o quartzo. É o mais encontrado. Mas existem outros minerais, também da fração areia, tá? Que são as micas,
o zircão, a turmalina, magnetita, a ilmenita, feldspato, hornblenda. Então, são todos minerais, né, que têm essa característica, né, da fração areia, que são quimicamente inertes, que não reagem. Não é? Legal. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre as argilas, então. Né? Os minerais da fração argila, ao contrário dos minerais da fração areia, aqui eles são quimicamente bastante ativos. Ou seja, eles conseguem reagir, conseguem, né, uma série de trocas, né, de interações com o ambiente do solo. Tá? Então, o fato dele ser da fração argila significa que o tamanho dele é muito pequeno. Então, eles têm tamanho aí que varia de 1 nanômetro, né, até 1 micrômetro. Okay? O que lhe confere propriedades coloidais, que são propriedades próprias de partículas muito pequenas. Okay? Então, quais são as principais propriedades coloidais desses elementos, ou desses minerais? Né? Primeiro, é a afinidade pela água e por elementos químicos da solução do solo. Tá? Então, os minerais da próxima, eles têm, né, uma relação de afinidade, né, que eles conseguem ficar absorvidos, né, pela água, né, e por vários e tem uma relação com os vários elementos químicos. Então, essa afinidade que ocorre, essa facilidade de ficar absorvido e se descolar também, né, é devido à vasta superfície específica que tem, dado o seu tamanho. Então, devido ao alto grau de subdivisão que tem essas partículas, esses minerais. Tá? E também devido à existência de cargas nessa superfície. Ok? Quando a gente fala, então, dessa vasta superfície específica, né, o que nós estamos falando é da proporção da superfície, ou seja, a área que é exposta por unidade de volume. Ok? Então, só para a gente resgatar um pouquinho, né, algo que a gente já falou em aulas anteriores, né, à medida que, né, a gente vai rompendo, né, fraturando, quebrando, né, os minerais, as rochas, etc. e tal, né, a superfície específica aumenta muito. Né? Então, a fração argila tem uma alta superfície específica, ou seja, a quantidade de área exposta é muito grande. Ok? Ela, inclusive, né, em relação ao número de fragmentos, né, ela aumenta aí logaritmicamente. Ok? Só para relembrar, coisa que a gente já viu, né, na aula de quenteria. Muito bem. Então, essas partículas de argila, elas têm uma forma, né, de placa, como a gente viu lá naquela foto, né, foi tirada, né, no microscópio eletrônico. Né, as partículas de argila, elas têm forma de placas e têm cargas negativas, né, e cátions que também são absorvidos. Tá? Então, os coloides do solo, eles podem desenvolver, essas partículas bem pequenas, elas podem desenvolver tanto cargas negativas quanto positivas. Vai depender aí da partícula. Entretanto, sempre há um predomínio de cargas negativas. Tá? Então, como eu disse, né, as argilas, elas têm, né, aquele formato de placa. Então, aqui, na minha legenda, ó, da figurinha que eu vou mostrar agora, né, eu tenho aqui a parte, né, a partícula de argila. Então, que seria aí uma partícula de argila, que tem mais ou menos esse jeitão, né, uma placa. Imagina uma placa fininha assim, tá certo? Tá? E essa placa, ela como estou colocando aqui, né, elas podem ter cargas. Né? Então, se ela tem cargas negativas, eu tenho várias cargas positivas que podem ficar absorvidas aos coloides ou a esses minerais de argila. Ok? Então, essas cargas, então, potássio, alumínio, magnésio, cálcio, sódio e tal, eles ficam, dado que tem aqui
cargas negativas, cargas positivas, elas vão ficar absorvidas nos colóides. E é isso que faz, né, o que nós chamamos aqui, então, de grande atividade. Né? Isso permite que esse material tenha uma grande atividade, né, que tenham várias cargas que estão aqui e que podem ser, elas podem se descolar daqui, reagir com outras coisas, podem ser absorvidas pelas raízes das plantas, por exemplo, né? Algo que nós vamos mostrar daqui a pouco. Tá bem? Muito bom. Também posso ter cargas positivas. Nesse caso, né, elas vão atrair partículas negativas. Ok? Muito bem. Essa figura aqui também nos mostra, né, algo muito parecido com o que a gente acabou de mostrar. Aliás, né, a minha animação foi inspirada nesse slide, ou em slides como esse, né, em fotos em figuras como essa, né, que nos mostra, então, que cada partícula, né, de argila, né, ela é constituída de uma série de lâminas empilhadas, tá certo? Então tem aqui, olha, uma série de lâminas empilhadas, tá? Que tem aqui uma superfície externa, né? E em alguns casos tem também, em todos os casos, né, elas têm superfícies internas entre as partículas, tá? E essas várias lâminas aqui, elas vão formando, então, né, essa partícula de argila, ok? A partícula, se ela tem carga negativa, então ela vai atrair, né, essas várias cargas positivas, né, ao seu redor. Beleza? Muito bem. Só que aí tem também, né, alguns fenômenos que podem acontecer aí. Né? O fato de eu ter lâminas sobrepostas com espaços no meio, então tem aí um detalhe que eu quero explicar para vocês. Né? Então, primeira coisa aqui, ó. Cada partícula, ela é constituída, então, dessa série de lâminas empilhadas. Tá? Só que quando essas partículas, essas lâminas, né, quando elas estão fracamente ligadas umas nas outras, dependendo das cargas que ela tem ali, né, elas podem apresentar superfícies internas que também são ativas. Ok? Quando elas estão fortemente ligadas, essas lâminas, né, elas vão possuir apenas uma superfície externa ativa. Por quê? Porque a força que está ligando uma lâmina na outra é tão forte que ela não permite que nada entre as duas lâminas. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, né, do que eu estou falando. Então, ó, tem aqui uma lâmina que forma a partícula de argila. Ela é formada de várias lâminas. Então, eu tenho uma outra segunda lâmina, ok? Essa segunda lâmina, por exemplo, pode ter uma superfície interna, ela tem, né, uma superfície interna entre lâminas, que que quando a junção, né, dessas duas, quando a junção das lâminas é fraca, essa superfície interna aí entre as lâminas, que ela também é ativa. Então, tem substâncias que conseguem entrar, né, entre uma lâmina e a outra, tá? Então, ó, aí eu tenho aqui uma outra lâmina, e se entre essas duas lâminas aqui, né, se a ligação entre essas lâminas, se ela for mais fraca um pouco, eu tenho substâncias que podem entrar aqui, por exemplo, a água, né? Então, e aqui tem uma superfície externa, tá? Então, vamos dar exemplos aqui de minerais que são fracamente ligados, tá? Então, por exemplo, a montemorillonita e a vermiculita são minerais que têm superfícies internas bastante ativas, porque as placas delas estão ligadas de forma fraca e ela permite que outras substâncias entrem aqui. Por exemplo, a água. Tá? E temos outras substâncias, como caulinita, por exemplo, onde as ligações entre as lâminas é forte e ela não deixa que entre nenhuma substância, né, entre uma placa e outra. Legal ou não? Muito bem. Então, como a gente tem essa ligação, né, entre as duas, nós podemos dizer que essas argilas que têm essa fraca ligação entre uma placa e outra, que elas são argilas
expansíveis ou expansivas de alta atividade. Por quê? Porque a superfície aumenta muito, ok? Então, são argilas com grande superfície ativa de absorver a água e também absorver cátions que podem ser trocados, né, ou cátions trocáveis, entre as suas finas lâminas. E com isso ela se expande, certo? Afastando uma lâmina da outra. Tá bem? Então, o que essa característica físico-química e química que ela tem é extremamente importante. Né? Primeiro, porque ela vai permitir um armazenamento maior de cátions trocáveis, e quando a gente fala de cátions trocáveis, são aqueles elementos químicos, né, que conseguem trocar com as raízes das plantas, por exemplo. Então, você consegue armazenar, né, alguns elementos a mais. E uma aplicação prática muito importante, que já existe de bastante tempo, é que como essas lâminas elas conseguem absorver, especialmente a vermiculita, que a gente falou no slide anterior, né? A vermiculita é um mineral que ele pode ser agregado, por exemplo, uma aplicação prática que existe bastante difundida, é, a vermiculita ela pode ser adicionada, por exemplo, em terras, né, que você vai preparar mudas de plantas, por exemplo. Tá? E qual é a grande vantagem de você colocar uma certa porcentagem de vermiculita na formação de mudas de plantas? É porque como a vermiculita vai propiciar um armazenamento maior de água na muda, significa que eu vou poder transportar essa muda por um tempo maior sem ter que irrigar, sem ter que molhar. Por quê? A vermiculita vai funcionar como se fosse um camelo, né? Ela vai armazenar aquela água dentro dela e vai fornecendo, à medida que o solo vai secando, ela vai saindo de dentro dessas lâminas de vermiculita e vai mantendo, então, aquele solo que está no vaso ou que está naquela muda de planta, vai manter ela úmida por mais tempo. Tá certo? Então, é um uso bastante difundido, bastante comum, né, para o uso de vermiculita, que é um mineral aí que tem, que é chamado, então, de uma argila expansível, né, e de alta atividade. Beleza ou não? Muito bom. Então, os colóides do solo, eles podem, então, absorver diferentes tipos de elementos. Então, nessa característica, como eu tenho aí grande possibilidade, eu tenho várias cargas que estão aí nessas partículas de argila, seja cargas positivas como cargas negativas. Temos argilas que têm cargas negativas e atraem positivas, e outras que são negativas e atraem as positivas. Então, existe uma atividade grande. Então, vários tipos de nutrientes, né, podem ficar absorvidos a esses minerais, né, essas argilas, e serem trocados em outros momentos. Então, pode trocar com a raiz da planta, né? E aí, vários tipos de elementos químicos que a gente tem, né, que podem estar presentes no solo, também vão sofrer a influência desses minerais. E aqui, então, vem uma questão ambiental extremamente importante, né? Que, por exemplo, as substâncias tóxicas, por exemplo, e metais pesados que a gente tem no solo, elas vão interagir, né, com essas cargas das argilas. Então, por exemplo, olha, apesar da gente ter, né, possibilidade da água ficar lá, que é uma coisa boa, de eu ter nutrientes, né, que podem estar ali, né, absorvidos, também essas partículas vão também absorver metais pesados, por exemplo, vários tipos de cidas, né, vários tipos de pesticidas que podem ficar associados a essas argilas. Então, aí vem uma questão extremamente importante, especialmente na questão do manejo do solo, na recuperação de um solo degradado, ou na recuperação de um solo contaminado, principalmente, né? Se tem lá metais pesados, se tem pesticidas, etc. e tal, é de extrema importância conhecer, né, essa quantidade de minerais de argila que a gente tem aí, porque elas vão ter uma influência grande. Dependendo do tipo de argila, elas vão conseguir
esses materiais, esses metais pesados ou esses materiais poluentes, eles vão ficar mais ou menos aderidos a essa substância. E aí, dependendo das estratégias que você vai utilizar, por exemplo, para descontaminar o solo, eu tenho que levar em conta esse tipo de minerais que pode ter no solo. Porque, porque, por exemplo, se eu tiver muita argila, tiver bastante quantidade de argila, tiver uma certa quantidade de argila, esses materiais tóxicos, eles podem ficar aderidos. Agora, se fosse um solo mais arenoso, eu teria talvez uma situação até pior, né? Por quê? Porque eu não vou ter partículas ativas para segurar esse material, e esse material, quando um material, por exemplo, poluente, né, um pesticida, um metal pesado, que é disposto num solo muito arenoso, ele não vai ficar retido no solo arenoso, ele vai ser lavado e vai ser levado para outro canto, né? Então, essas estratégias de conhecer qual é que é a característica físico-química do solo, qual é que é a granulometria do solo, se aquele é um solo arenoso, se é um solo mais argiloso, se ele tem textura média, elas têm uma influência grande para saber, né, qual que é a afinidade que elas vão poder oferecer em relação a esses metais pesados que podem estar, né, poluindo, contaminando, né, um determinado solo. Beleza? Muito bem. Vamos olhar o lado bom agora, né? Tá? Então, então, nós temos no solo essas partículas de argila, tá? Essas partículas de argila tem lá uma série de cátions, né? Uma série de materiais, né? Que estão adsorvidos a elas, tá certo? E, por exemplo, aqui, então nós temos aqui, vamos imaginar aqui, tem aqui a raiz da planta, né? Que está cheio de cátions de hidrogênio, ó, tá? Tem um monte de cátions de hidrogênio que estão aqui, ou que eles estão aí só adsorvidos, ou que foram exudados pelos próprios tecidos das plantas. Exudar é quando a raiz da planta expele, né, esse tipo de cátion, tá bom? Então, o que nós temos aqui no primeiro momento? Nós temos a raiz da planta, com uma série aqui de cátions de hidrogênio, né? Ao lado, né, essa raiz está em contato, né, ou está bem próximo de uma partícula de argila, que tem vários cátions a ela, né, adsorvido, cátion de potássio, de magnésio, de cálcio, etc. E tal, né? E elas conseguem fazer trocas, então. Então, quando a gente fala sobre a capacidade de troca de cátions do solo, é a capacidade de que esse solo possa fornecer para a planta, né, esses cátions, né, e receber os hidrogênios da planta. Então, esse aqui é um primeiro momento. Num segundo momento, que já ocorreram vários tipos de trocas, então, esses elementos aqui, o cássio, o magnésio e o cálcio, deixaram ou saíram, estavam só aderidos, né, à partícula de argila, saíram daqui, vieram para a raiz e os hidrogênios que estavam aqui foram, então, absorvidos pela partícula de argila. Então, uma coisa que a gente mede ou que a gente analisa no solo é a capacidade de troca de cátions, porque essa capacidade de troca de cátions vai nos dizer qual é que é o nível de fertilidade que tem esse solo, né? Quanto que tem armazenado de cátions que as plantas podem absorver, tá? E aí, a quantidade de alumínio que tem no solo pode interferir nessa confusão aqui, tá certo? E o alumínio passa a ser tóxico para a planta e atrapalha essa relação aqui, né? Dependendo, então, do pH do solo, que é a acidez do solo, né? O alumínio pode atrapalhar essa troca aqui, tá bom? Muito bem. Então, até aqui, né, a gente foi aí com, né, a parte aí, né, dos minerais do solo. Bom, tem alguma dúvida até aí? Não. Se alguém tiver, pode abrir o microfone e perguntar, né? Ou se quiser mandar aqui no chat também, pode mandar, eu não consigo ver aqui a pergunta, tá bom? Nenhuma pergunta? Tá tranquilo? Podemos seguir? Então tá bom. Então vamos lá, né? Porque agora nós vamos entrar aqui. Opa, assim, sim, a Gabriela disse que nós podemos seguir. Muito bem. Então agora nós vamos falar
Então, agora nós vamos falar sobre a matéria orgânica do solo. Bom? Muito bem. Então, quando a gente fala de matéria orgânica do solo, do que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando de um acervo de resíduos animais e vegetais que podem estar parcialmente decompostos, parcialmente sintetizados, né, em contínua decomposição, resultante do trabalho de micro-organismos que a gente tem no solo. Tá bom? Então, quando a gente fala, por exemplo, lá de compostagem, nós estamos falando disso, estamos falando de micro-organismos que estão trabalhando, né, para decompor o material orgânico. Tá? Então, a matéria orgânica, ela é um componente transitório no solo. Por quê? Porque ela se origina, por exemplo, né, de restos vegetais, de restos animais, se decompõe, penetra no solo, a raiz da planta absorve parte desses materiais e vão tomar forma de folhas, de galhos, que um dia também vão morrer e vão cair. Então, ela é transitória porque nós temos um ciclo da matéria orgânica, né, que fica rodando. Então, numa floresta preservada, né, nós temos esse grande benefício, né, da reciclagem dos nutrientes. Por isso que a floresta ela é praticamente autossustentável do ponto de vista da fertilidade do terreno, porque esses processos vão ocorrendo, o solo é um organismo vivo, né, e que vai, então, renovando, vai produzindo materiais, né, para as plantas, e quando a floresta está no seu clímax, que é o seu ponto máximo lá, né, de, de, de crescimento, de estabilidade, né, ela está plenamente funcionando. Infelizmente, a interferência humana nesse sistema vai começar a causar uma série de perdas, né, uma série de interferências. E você começa a quebrar esse equilíbrio que está estabelecido no clímax da floresta, por exemplo. Tá bom? Então, quando você corta uma mata, né, para fazer algum outro tipo de atividade, você está fazendo uma interferência muito forte, né, e dali para frente só tende a se degradar. Ok? Muito bem. Bom, então, né, essa matéria orgânica ela é um componente transitório e ela deve ser renovada, né, com a adição de vegetais. Pode ser, então, essa adição de vegetais que cai, né, no caso de uma floresta plantada, né, perdão, de uma floresta natural, né, são as folhas, galhos e árvores que vão caindo, né, isso leva milhões e milhões de anos para ocorrer. E numa área agrícola, por exemplo, né, é muito difícil de você conseguir agregar muita matéria orgânica. Mas nós temos tido, né, umas tecnologias mais recentes, como o plantio direto, por exemplo, que mantém a palhada sobre o solo. E essa palhada que ela fica, primeiro ela protege o solo contra a chuva, que tem que a gota da chuva tem um forte impacto sobre o solo, provoca erosão, né? Então, essa palhada que fica, ela segura o impacto da gota da chuva, então diminui o processo erosivo por conta disso. E essa palhada que resta aí, ela vai se degradando, né? E ela começa a ter um efeito ainda um pouco distante, mas no sentido de como seria essa floresta, né? Essa reciclagem de nutrientes. Ela starta um processo, ela inicia um processo de reciclagem de nutrientes. E com isso, na maioria das vezes, você pode ter uma necessidade menor de utilizar fertilizantes, além da proteção ambiental. Então, a prática de plantio direto, ela é uma prática muito mais ambientalmente correta do que você fazer um plantio a céu aberto, né, onde o solo fica exposto. O solo exposto é caminho para erosão. Bom? Muito bem. Também, né, é uma fonte, essa matéria orgânica aí, ela é uma fonte de energia, né, para os micro-organismos do solo, né, e permite aí uma atividade bioquímica no solo bastante forte. Tá? Então, é muito saudável, é muito salutar, né, que a gente tenha, né, matéria orgânica no solo, que a gente esteja sempre estimulando ao máximo que a gente puder para aumentar a matéria orgânica. Essa é uma forma. Uma outra forma de a gente aumentar a matéria orgânica é usar o que a gente chama de adubação verde, por exemplo, que é o plantio de plantas que
que eu consigo, ao final do ciclo delas, e incorporar essas plantas no solo, e elas costumam colaborar muito, né, em melhorar a estrutura do solo. Especialmente se você está tentando melhorar as características físicas e químicas do solo, né? Especialmente quando você tem lá uma área degradada, que está muito degradada, muito já erodida, né? Usar esse tipo de planta de adubo verde, ela pode auxiliar muito nesse processo, tá bom? Então, são técnicas agrícolas que foram desenvolvidas para melhorar as condições físicas do solo em prol de uma melhor conservação do solo. Bem? Também, né, esse material, né, essa matéria orgânica, ela é fonte de fósforo, enxofre, nitrogênio, porque, claro, você tem lá essas partículas bastante ativas e com isso você vai melhorando essa capacidade de troca de cátions, vai melhorando, né, a fonte de materiais que você tem aí nesse solo. Muito bem. Então, quando a gente fala de matéria orgânica, basicamente a gente tem dois grupos, né, ou dois grupos, né, de matéria orgânica. Primeiro, nós temos um que seria, né, o tecido original, né, e os seus equivalentes parcialmente decompostos. Então, essa figurinha aqui, essa imagem aqui, nos mostra, né, um tanto de matéria orgânica que ainda não está totalmente decomposta, né, e dá para perceber que eu tenho aqui, né, uma série de resíduos de vegetais, né, é bem possível que tenha aqui também resíduos de animais, né. Então, é uma primeira fase da matéria orgânica, né, que ela ainda não está decomposta, inclui aí raízes não decompostas, parte da copa de vegetais, né, etc. e tal, tá? Nós temos um outro grupo que é já o humus, tá? Que é o que está aqui na mão desse sujeito, né? Que é, então, um material já mais gelatinoso, né? De cor preta ou marrom, bem escuro, é um material relativamente resistente, né? Ele é oriundo, então, né, de decomposição. Então, o humus é esse material aqui já decomposto, tá certo? Então, humus, eu já não consigo mais diferenciar que material orgânico que deu origem a esse humus, certo? Então, veja que aqui na mão do sujeito, eu não consigo saber mais, né? O que foi que originou? Não sei se isso aqui veio de plantas, se veio de restos animais, eu não consigo mais diferenciar, tá? E aqui, então, nós temos, basicamente, né, dois tipos de decomposição. Nós temos a decomposição natural, né, que é aquela que ocorre na natureza normalmente. Então, lá na floresta, que está em clímax, né, é um processo de reciclagem de nutrientes, né, é um processo de formação de humus natural. Eu tenho vários fungos, várias bactérias que estão lá ocorrendo. Se o homem estiver lá ou não estiver lá, o processo vai ocorrer, né, do mesmo jeito. Ele vai estar ocorrendo, né? Bom, talvez se o homem estiver lá, talvez ele vai atrapalhar, né? Mas vamos dizer assim, né? É um processo natural que está lá na floresta, ele não depende de nenhuma ação do homem para que esse processo ocorra. É nesse sentido que eu quero dizer, né? Tá? E nós temos também o processo artificial, tá certo ou não? Ou seja, feito através do homem, onde o homem, o ser humano, né, ele, por meio de um método de compostagem, ele consegue, então, propiciar, né, que esse material, né, quando eu crio uma composteira, por exemplo, essa composteira, ela não existia naturalmente. Então, a ação do homem pode, ao criar uma composteira, criar condições para que materiais orgânicos possam ser decompostos. E aí, quando a gente fala desse processo artificial, eu não estou falando que vão ter produtos artificiais incluídos lá. Então, artificial no sentido assim, que é algo que o homem pode promover, tá certo? Nesse sentido. É claro que quem vai fazer a decomposição lá dentro do solo são os micro-organismos. Então, é um processo natural, mas acelerado em função da participação do homem. Então, existem vários processos, né, que nós, seres humanos, podemos fazer para acelerar o processo de compostagem. E isso é muito estudado, né? Nós humanos mesmo podemos
acelerar esse processo. Então, tem várias coisas que pode fazer. Acelerar o revolvimento para aerar mais esse material, né? Eu posso aplicar temperatura. Então, tem certas temperaturas, né, que aceleram mais esse processo de decomposição, né, para produzir, então, um humus, né, ou produzir um material orgânico. Beleza, gente? Tá? Muito bem. Então, esse material orgânico, essa matéria orgânica, ela tem forte influência nas condições físicas do solo, né? Se a gente lembrar, né, lá na aula de estrutura do solo, né, eu quero crer que vocês vão estar lembrando, né, que a matéria orgânica, ou o humus, né, ela funciona como um granulador das partículas minerais que ele tem no solo, que confere ao solo esse aspecto mais frouxo, de fácil manuseio, né? Ele contribui na formação da estrutura do solo. Então, todos aqueles tipos de estrutura do solo, né, elas são cimentadas, entre aspas, né, cimentadas pela matéria orgânica, né? Então, ela tem uma forte influência. Então, a matéria orgânica ela tem um papel extremamente importante para o solo, especialmente, né, em ecossistemas, né, de crescimento dos vegetais, né? Então, a matéria orgânica, por exemplo, ela aumenta o volume de água retido no solo, porque ela tem essas cargas, ela tem essas partículas isso vai favorecer, né, a retenção da água no solo, né, e vai reter a água que fica disponível para as plantas. Então, matéria orgânica é extremamente importante, né? Também, pequenas quantidades de matéria orgânica, um pouquinho lá que eu consigo aumentar de matéria orgânica no solo, que é a quantidade de humus, por exemplo, elas vão aumentar muito a capacidade do solo para a produção vegetal. Vai melhorar muito as condições químicas e físicas daquele solo. Então, apesar de ser bem difícil de eu aumentar bastante a matéria orgânica do solo, um pouquinho que eu consigo aumentar já tem uma influência muito grande na qualidade daquele ambiente de solo, né? Na qualidade ambiental daquele solo, e vai me propiciar uma série de benefícios, né, ecológicos para aquele agroecossistema que eu tenho ali, né? Ou para o agroecossistema ou para o próprio ecossistema que eu tenho. Porque a gente utiliza essa matéria orgânica, ou a gente pode tentar, né, agilizar a formação da matéria orgânica, etc. e tal, né? Não só em solos cultivados, mas como solos que estão degradados, por exemplo, que vai fazer algum tipo de recuperação, né? Recuperar solo degradado, tentar acrescentar um mínimo de matéria orgânica já vai fazer muita diferença. Ok? Muito bem. Alguma dúvida até aqui sobre matéria orgânica no solo, não? Então, vamos passar para outro tema. Tá tranquilo, não? Tudo bem? Então, vamos lá, né? Opa, tudo certo. A Gabriela falou que tá tudo certo. Então, vamos lá. Então, pelo menos tem alguém acordado aí, né? Essa hora aqui já sei que tá meio tarde, né? Então, só quem ainda dormir um pouco mais, né? Mas vamos lá. Então, agora nós vamos falar sobre a água no solo. A gente já viu um bocado sobre água no solo aí, né, na disciplina, né? Mas a gente precisa reforçar algumas coisas aqui relacionadas aí, né? Que ela é um componente também extremamente importante, né? Quais são os principais conceitos envolvidos, né? Quando a gente vai tratar de água no solo, né? Então, ó, tem um conceito que é da água que é retida nos poros do solo, tá? Então, essa água que fica retida nos poros do solo, né, em graus variáveis de persistência, ou seja, né, tem solos que retém mais a água, retém menos a água, né? Elas dependem, né, da quantidade de líquido que está disponível ali. Então, a água fica retida, né? Então, temos que entender que o solo tem uma certa capacidade para reter a água nele, tá bem? Também um outro conceito é a de solução do solo, ou seja, esses sais, esses minerais, né, que estão na solução do solo, estão lá no solo, né? Então, esses sais em solução, né, mais a água do solo, né, que tem ali naquele ambiente, eles vão formar o que nós chamamos de solução do solo, certo? Por quê? Porque vários desses
minerais, vários desses elementos químicos vão ficar ali diluídos, ou vão ficar ali, né, nessa água que está no solo, que não é água. Se falar água, né, então, imagina lá uma água destilada, tá certo? Então, como a água do solo sempre tem elementos nela, então nós vamos chamar, então, o termo correto de chamar a água do solo é a solução do solo, tá bem? E ela é um importante veículo, por exemplo, no fornecimento de nutrientes para os vegetais. Por quê? Porque a água carrega os nutrientes, né? Ela carrega esses elementos, né? E faz chegar até nas raízes esses elementos. Tá? Então, ela tem um papel extremamente importante. Né? Então, a persistência com que a água é retida pelos sólidos do solo, né, ela determina a sua movimentação no solo, né, e a sua disponibilização e utilização pelos vegetais. Então, a utilização dessa água pelo solo vai depender muito da característica física e química desse solo. Então, vamos imaginar, ó, um solo mais arenoso, a água fica retida menos tempo. Né? A água entra com facilidade, sai com facilidade, mas, né, um solo mais arenoso retém menos água, né, para as plantas. Tá certo? Não? Por outro lado, a planta também consegue extrair com mais facilidade essa água. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Né? Eu preciso saber qual é que é a avidez, né, que existe entre a água, né, e as partículas do solo. Então, é grande a avidez dos sólidos do solo pela água, né? Então, o solo também, se ele for, por exemplo, muito argiloso, né, ele vai reter tão fortemente, né, essa água que, em condições de estresse hídrico, ou seja, numa condição, né, onde eu estou com pouca chuva, etc. e tal, essa água que está ali, né, vai ficando menos disponível para as plantas, e a água, se ela já começa a ficar pouca, e o solo é bastante argiloso, né, essas argilas elas vão reter tanto a água que vai competir com a planta. Ou seja, às vezes a água, se eu pensar em quantidade de água, se eu pensar só em quantidade de água, no solo arenoso eu tenho água no solo, mas a água pode estar tão presa ali naquelas partículas, né, naquelas argilas, etc. Tal, que a planta não tem força suficiente para extrair essa água. Então, tem um dito aqui que é o seguinte, ó, nem toda a água presente no solo vai estar disponível para as plantas. Tá? Vai depender muito, né, de qual que é o grau de avidez que as partículas do solo têm em relação à água. Tá? Bem? Então, lembrando, partículas de argila, elas retêm mais água, elas têm uma força para reter água muito maior do que as partículas de areia. Tá bem? As partículas de areia, elas prendem menos, né, e a raiz, as plantas conseguem absorver mais. Agora, claro, estou falando assim, né, do ponto de vista de que as argilas vão disputar essa água pela planta em situações já, né, de pouca disponibilidade de água, né, em situação de estresse hídrico no ambiente. Estresse hídrico é falta d'água, certo? Então, tendo falta d'água, pouca chuva, né? Então, a região do Nordeste, falta chuva, fica muito tempo sem chover e tal, né? Você vai tendo um estresse hídrico naquele solo. Locais que tem ali muita argila, a água vai ficar retida, né, muito forte ali. Beleza? Muito bem. O que mais podemos falar sobre a disponibilidade de água no solo? Temos a questão da infiltração da água no solo. Né? E essa infiltração da água no solo ela é mais rápida nos poros grandes. Então, lá no experimento lá de permeabilidade que vocês viram no laboratório, né? Então vocês viram lá, né? Que dependendo, né, do tipo de material, né, a água vai ter uma velocidade de penetração no solo, né, dependendo do tamanho das partículas. Então, a infiltração da água é mais rápida nos poros grandes. Também nos macroporos. Lembra, numa das aulas anteriores, a gente falou sobre os macroporos, né? Que é onde, né, a água penetra com mais facilidade, tem mais espaço para penetração de água. Bom? E a retenção da água, ela é maior nos poros pequenos. Tá? Então, os poros pequenos, eles
retém mais a água, né? São os microporos, tá certo? Então, os microporos têm uma função extremamente importante na retenção da água, né? Ok? Muito bem. E aí temos o conceito aí de água disponível para as plantas, né? Então, qual é a água disponível para as plantas, né? Então, a água que fica disponível para as plantas é aquela retida no solo, né? E que não drena, que não é drenada facilmente no solo, tá certo? Então, a água que fica retida no solo, então vamos imaginar, ó, tem o solo, choveu, né? A água infiltrou, o que fica retido? Fica retido, né? Aquilo que não drena facilmente, tá bom? E, então, a água disponível para as plantas também é aquela absorvida, né? A água absorvida pelas plantas. Ou seja, que a planta consegue absorver. Perdão, são duas coisas diferentes, hein, ó, tá? Ó, tem a palavra absorvida, com a letra D, e a palavra absorvida, que são coisas diferentes. Quando eu estou falando em absorvido, ou seja, estou falando de absorção, eu estou falando de água, eu estou falando de líquidos, né? Elementos que ficam aderidos, né, às substâncias. Quando eu falo absorvido, é aquilo que a planta consegue levar para dentro dela. Tá bem? Absorver. Tá? Assim como um papel absorve, né, a água, por exemplo. Tá bem? Muito bom. Então, essa disponibilidade de água, ela também vai depender do balanço, né, entre essas partículas, entre a água e as partículas do solo. Então, tem aqui um exemplo, essa figura aqui, né, nos mostra, né, uma curva de retenção de água no solo, tá? E nós já vamos falar dela daqui a pouco, tá? Então, essa disponibilidade de água, ela depende do balanço entre a infiltração da água no solo, ou seja, né, quando eu coloco, quando chove, etc e tal, né, o que não infiltra no solo, ela vai escoar, tá bom? Porque se o solo for muito argiloso, por exemplo, ela vai ter dificuldade de filtrar e uma parte vai escoar pela superfície, tá bom? Então, a infiltração da água no solo, né? Ou seja, o que infiltra no solo é o que não infiltra, e aí escoa, tá? A retenção de água pelo solo, assim, o que não é retido pela água é drenado. Então, nós temos a água que entra no solo, dependendo das condições, né? A água fica retida, se eu tiver excesso de água, o excesso de água vai ser drenado. Drenado, lembra do conceito de drenagem do solo? Solo bem drenado é a água que sai do solo. A infiltração é a água que entra no solo. Depois eu tenho a água que fica retida e tem a água que passa e é drenada e vai embora, tá bom? E tem o conceito da evapotranspiração. O que é evapotranspiração? É a soma entre a água que evapora do solo com a água que é transpirado pelas plantas. Então, as plantas absorvem a água do solo e elas transpiram. Então, através dos estômatos das pequenas folhas, elas transpiram. Tá bem? Então, a soma entre o que evapora mais o que a planta transpira é a evapotranspiração. Então, essa evapotranspiração é função da quantidade de água no solo e das condições atmosféricas, tá? Depende de temperatura, depende de umidade relativa, depende de vento. Então, dependendo de como está o ambiente, né? A, 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 a evaporação influenciada por isso, então se venta muito, né? Está vento muito forte, né? Evapora mais, né? E as plantas também dependem disso. Dependendo da umidade que tem no solo, os estômagos abrem mais, abrem menos, enfim, né? Então, a fisiologia vegetal da planta, ela depende das condições do ambiente. Tá bem? Muito bom. Agora, aqui nessa figura, não sei se vocês vão conseguir enxergar tudo muito bem aí, né? Porque até para mim aqui tá meio pequenininha a letra, né? Então, o que nós temos nesse gráfico aqui, né? Nós temos um eixo aqui, x e y, não? Então, nesse eixo aqui, ó, nós temos a tensão.
Tá certo ou não? Essa tensão é a, vamos dizer assim, a força de atração, né, que existe aí, tá? Então aqui nós temos a tensão e nessa linha aqui nós temos o volume, ou seja, a porcentagem de água. Então é um gráfico que mostra a variação, né, da tensão e a variação do volume de água. Nessas três linhas que nós temos aqui, nós temos, né, essa linha número 1 aqui, ó, né, desse gráfico aqui, né, eu tenho solo de textura arenosa. A segunda linha, né, é um solo de textura média, né, e essa última linha aqui, que é a linha número 3, né, é um solo de textura argilosa, tá bem? Esses pontos aqui que eu quero chamar a atenção são extremamente importantes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui, onde eu tenho aqui uma força 2, por exemplo, ó, né, eu tenho diferentes capacidades de campo. O que significa capacidade de campo? Né? Esse conceito, né, de capacidade de campo é um conceito da área de solos que se utiliza muito para saber, né, a capacidade desse solo, né, do ponto de vista de armazenar água. Né? Então, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo aqui paralelo para ver se vocês entendem. Ó. Quando eu falo que um solo está em capacidade de campo, significa o seguinte, ó, vamos imaginar a seguinte situação. Né? Você tem um vaso aí na sua casa, e você vai molhar o vaso. Tem um pratinho embaixo do vaso. Quando você coloca a água por cima no vaso, né, fica olhando no pratinho. Se vazar água por baixo, né, significa que a água passou pelo vaso como um todo. De alguma maneira, você provavelmente colocou água mais do que precisava, né, e vazou pelo outro lado. Como se fosse assim, a capacidade de campo é aquilo que a água, aquilo que o solo consegue reter. Vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com o solo, que fica fácil se vocês entenderem. Pega uma toalha de rosto, por exemplo, tá bom? É uma toalha de rosto seca. Põe ela dentro do balde, deixa ela um pouquinho. Quando você retirar fora essa toalha, o que vai acontecer? A toalha vai estar úmida e vai ficar escorrendo água. Legal ou não? Certo? Então a água vai ficar escorrendo. Mas se você ficar segurando essa toalha, ela vai escorrer, escorrer, até que vai chegar um momento que ela vai começar a pingar e depois, de um certo momento, ela vai parar de pingar. Certo? Não? Quando a parar de pingar água e essa água está na toalha, então, que é a mesma coisa que se estivesse no solo, né? Então nós dizemos que esse volume de água que eu tenho aí, né, é a capacidade de campo do solo, ou seja, é a capacidade de campo da toalha. Beleza? Não? Então, esse é o conceito de capacidade de campo. Então, se eu olhar aqui, ó, por exemplo, capacidade de campo, né, nós vamos ver o seguinte, né, que para um solo arenoso, né, com cerca de 10% de água, eu já atinjo a capacidade de campo. Ou seja, né, o que tiver de água a mais, ela vai escorrer. Um solo de textura média, né, eu já preciso de 30% do volume de água para atingir a capacidade de campo. Ou seja, se eu tiver menos do que 30% de água, essa água não vai escorrer. Ela vai ficar retida no solo. Tá certo? Não? E se eu tiver um solo argiloso, né, a capacidade de campo vai ser atingida quando eu tiver cerca de 50% de volume de água. Beleza? Não? O que mostra isso? Né? Que o solo arenoso retém pouca água e deixa passar mais. Então ele segura pouco. Tá certo? Não? Muito bem. Tem um outro conceito aqui, ó, né, que é mais ligado à fisiologia vegetal das plantas, né, que a gente chama de ponto de murcha permanente. Murcha no sentido seguinte: quando começa a faltar água no vaso, ou quando começa a faltar água na plantação, e começa a ter um estresse hídrico, né, ou mesmo numa situação de mata nativa, né, que é mais difícil, mas pode acontecer, se tiver uma seca muito prolongada, né, numa região de mata, né, as plantas começam a murchar. Né? Então, provavelmente, você deve ter visto, deve ter passado pela experiência, né, deixou um vaso lá que esqueceu de colocar água no vaso,
e as folhas foram ficando murchinhas e tal, né? Aí precisou colocar água, colocou água no vaso, né? A planta absorve a água, ela volta a ficar entumecida, tá certo? Então, o que acontece? Se você, a planta está com água, você deixa de irrigar, deixa de colocar água, né? E ela começa a murchar, vai chegar um momento que essa planta murchou tanto que começou a comprometer o funcionamento fisiológico da planta. Então, nesse momento, né, dependendo de quanto que murchou ou de quanto que faltou de água, a planta pode atingir o que nós chamamos então de ponto de murcha permanente. Ou seja, aquela planta murchou tanto, perdeu tanta água, que não adianta mais eu colocar água agora, que ela não vai conseguir se recuperar. Tá bem? Então, vamos ver aqui então, ó, nesse gráfico, né? Quanto volume de água tem para atingir, né, esse ponto de murcha permanente, tá bom? No solo arenoso, né, bem pouquinho, né, ó, certo ou não? Num solo textura média, mais, né, e num solo argiloso, né, precisa de mais água ainda, tá bom? Beleza ou não? Tá? Legal. Então vamos lá, né? Alguma dúvida até aqui sobre a disponibilidade de água no solo, não? Né? Viu que nós avançamos bastante do ponto de vista, né, de entender a água no solo, né? Tá? Tem muitas facetas aí. Existe uma ciência, né, que estuda aí as relações. Água, solo, planta, terra, né? São muitas relações envolvidas aí. Né? Essa é uma ciência, né? Dentro da ciência do solo, é uma área muito importante e muito estudada. Porque a sobrevivência das plantas depende disso. Legal? O Leonardo está perguntando o seguinte. O excesso de água também tem algum efeito negativo na planta? Opa, bela pergunta, Leonardo. Claro que tem. Excesso de água vai afogar a planta, né? Ué, como assim se tem planta aquática? Se tem plantas aquáticas que têm uma boa capacidade de sobreviver na água, né? Até hidroponia e tudo mais, tá certo ou não? Mas não são todas as plantas que têm essa capacidade, né, de viver, né, ou de sobreviver em locais que estão encharcados com água, né? Tem muitos tipos de plantas que moram afogadas, né, ou acabam morrendo porque tem excesso de água no solo, né? E aí, é claro, da mesma forma, né, que você tem plantas que sobrevivem com muito pouca água, né, e você tem plantas que precisam de muita água. A biodiversidade é tão grande, né, do ponto de vista dos vegetais, né, que você vai encontrar de tudo, né? Tem para todo gosto, né? E aí que nós podemos lançar mão dessas diferentes características quando a gente quer, por exemplo, recuperar a área degradada, né? Então, você pode lançar mão desses diversos tipos de plantas que têm exigências diferentes e que têm limitações diferentes também, tá? Então, tem com certeza, né, o excesso de água no vaso lá, dependendo do tipo de planta, você vai prejudicar ela, né? Aliás, é por isso que quando você compra um vaso, você tem que ter aquele furo debaixo do vaso, que é para você não ficar acumulando um monte de água, né? E que o excesso de água vai escorrer, tá? É que quando esse excesso de água escorre, ele leva junto uma certa quantidade de nutrientes. E você vai, então, né, diminuindo a fertilidade daquele vaso, né? Mas um vaso bem cuidado, dependendo do tipo de planta, pode durar muitos anos, né? Eu mesmo tenho vaso de mais de 30 anos, né? Tá bem? Legal. Beleza, entendeu, né? Ótimo. Tá? Bem, se ninguém tiver mais dúvidas, né? Então, vamos passar para a próxima etapa aqui, né? Legal? Bem, então vamos falar agora sobre o ar do solo, né? Não tem muito o que falar sobre o ar do solo, né? Na verdade, ele é um espaço vazio, né? O ar que está no solo é o espaço vazio que está lá, né? E tem, sim, tem algumas diferenças, né? O ar do solo tem algumas diferenças, né, com o ar atmosférico, tá? O ar atmosférico é diferente do ar que está lá dentro do solo. No que é diferente? Primeiro, o ar do solo, ele não é contínuo, né? Porque ele, dentro do solo, você vai ter os poros, eles vão formando alguns labirintos, né? Então,
ele não tem um fluxo de ar dentro do solo, ele não é como na atmosfera, né? Então, e às vezes, em alguns momentos, você pode ter alguns bolsões de ar que ficam fechados ali, né? Então, ó, o ar do solo pode ficar em bolsões de ar, né? É, e, e nesses bolsões de ar, né, as reações que envolvem os gases, eles podem modificar, né, a composição do ar do solo, tá? Então, por quê? Eu tenho ali como se fosse um bolsão de ar, né, lá no subsolo, no perfil do solo, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho esse ar que ele está ali fechado, mas ele está em contato com as paredes desse bolsão. Dependendo dos tipos de elementos que eu tenho ali, ele pode sofrer aí, o ar pode sofrer algumas modificações. Tá? Outra diferença é que o ar do solo ele possui um teor de umidade mais elevado do que o ar atmosférico, tá? Porque ele está lá, ele está lá dentro, né? Ele está dentro do solo. Né? De um modo geral, né, na grande maioria das vezes, a umidade relativa do ar do solo ele se aproxima aí dos 100%. Né? E é por isso que, quando você, às vezes, né, se você tiver essa oportunidade, né, de ver, né, de revolver o solo, né, quando você faz esse revolvimento do solo, vem aquele odor, né, de umidade, né? Porque você removeu ali, então, às vezes, aquela umidade que está ali, ela, né, sobe e vem no nariz, né? Certo? Principalmente se estiver revolvendo, fazendo um trabalho, vamos dizer que você vai trabalhar uma área, né? Por exemplo, um pequeno agricultor que vai fazer um canteiro, né? Um canteiro para plantar vegetais, plantar hortaliças e tal, né? Geralmente eles têm essas enxada rotativa, né? Que faz aquele que destrói completamente a estrutura do solo, né? Para poder fazer o canteiro. Então, quando ele revolve aquele material, né? Geralmente a gente sente esse odor de umidade no solo, né? Então, a umidade sobe, então é o ar que está ali, né? O solo está sendo liberado, né? Na atmosfera. Tá bem? O que mais, né? O teor e a composição do ar do solo, então eles são determinados em grande parte, né, pelas relações entre o solo e a água, né? E também, né, o ar se movimenta, né, pelos poros do solo, como está vendo aqui nessa figura, né? Nós temos aqui vários poros, macroporos, né, que estão entre esses grânulos aqui estruturados do solo, né? Então, né, o ar do solo vai disputar o espaço com a água, né? Na verdade é o seguinte, quando a água não está, né, o ar está lá. Quando a água chega, ele dá um jeito de empurrar esse ar para fora e, em algumas circunstâncias, né, forma esses bolsões de ar, né, que aí a água não consegue penetrar nesses bolsões, né? Tá? Depende aí, né, de como que é essa dinâmica aí. Mas ele depende dessa dinâmica, né, de relações entre o solo e a água, né? Legal, não? Muito bem. Alguma dúvida aqui sobre o ar no solo, não? Eu vou falar um pouco sobre a biologia do solo. Então, também, na verdade, a biologia do solo, ela não é bem um componente do solo, né? Específico, né? Então, os componentes que a gente viu são, então, né, os minerais, né? A matéria orgânica, o ar e a água. Esses são os componentes do solo, né? Mas a biologia do solo, ela tem um papel importante, né, em relação a esses componentes, principalmente em relação à matéria orgânica, tá? Então eu gosto de colocar esse adendo aqui, né, nessa aula para explicar um pouco, né, sobre essa questão aqui da biologia do solo, a importância e as funções benéficas, né, da biologia do solo. Né? Quando a gente fala de biologia do solo, nós estamos falando dos diversos organismos diferentes que estão presentes no solo. Eu sempre falo desde a primeira aula, né? O solo é um organismo vivo, né? Então eu tenho ali muitos elementos ali que são vivos, né? Tem, além dos vegetais, né? Raiz, etc. E tal, nós temos vários organismos, temos micro-organismos, né? Temos organismos maiores, que nós vamos ver um pouquinho alguns deles aqui, tá? Então, a biologia do solo ela é extremamente importante. Primeiro, porque ela participa da decomposição dos resíduos. Tá? Ela tem influência aí na formação do humus. Então,
Até aqui está tranquilo, porque nós já vimos aí na parte da matéria orgânica, nós já vimos um pouco disso, né? Mas esses elementos, esses organismos que tem no solo, também dão outras contribuições, como, por exemplo, na produção de hormônios de crescimento para as plantas, né? Eles ajudam a disponibilizar nutrientes insolúveis e pouco móveis no solo, né? Também influenciam aqui na simbiose, na incorporação de nutrientes pelas plantas, né? Nós temos, por exemplo, várias bactérias que sintetizam nitrogênio, né, e que fornecem nitrogênio para as plantas. Então, né, bactérias que estão nas raízes das plantas, né? E outras mais, né? Nós temos a parte da atividade biológica do solo também propicia agregação, aeração e permeabilidade no solo, né? Como já explicou agora há pouco, né? Também atua no antagonismo com patógenos, então, e plantas daninhas. Plantas daninhas são plantas que causam dano, por exemplo. Então, esse é um conceito bem da parte do manejo, né, de culturas agrícolas, né? Então, por exemplo, em certas situações que eu tenho lá uma cultura agrícola, às vezes me aparecem vários tipos de plantas que vão disputar os nutrientes, vão disputar a água com a planta principal que eu estou querendo cultivar, né? Então, como aquela planta está disputando com a planta que eu quero cultivar, então eu vou chamar uma planta daninha, uma planta que vai causar um dano na minha plantação. Então, qualquer tendência é querer eliminar essas plantas, né? E aí que vem, né, o péssimo uso, né, de herbicidas, por exemplo, para eliminar essas plantas invasoras, né? Planta daninha, planta invasora também tem esse mesmo sentido, né? Então, o ideal é que eu tenha algum tipo de manejo que eu possa, de alguma maneira, inibir o crescimento dessas plantas que vão disputar os nutrientes, que vão disputar a água com aquela planta minha principal, sem que eu tenha que adicionar, sem que eu tenha que utilizar nenhum tipo de substância tóxica, né? Certo? Então, hoje até já existem até algumas práticas, né? De passar fogo, né? De jogar fogo, de dar choque nessas plantas e tal, nessas invasoras, nessas plantas daninhas invasoras, para tentar controlar, né? Ou então o processo manual, né? Que é de eu ir lá com a enxada e cortar as plantas, né? Certo? Só que em escala, né, uma plantação muito grande, fica inviável, porque o custo da mão de obra é muito grande e você não consegue fazer isso, né? Então aí tem vários processos para fazer isso. Mas, né, as plantas, aí tem vários organismos, né, no solo, né, que podem ajudar, né? Não só no antagonismo, ou seja, no combate, né, aos patógenos, que são doenças que podem causar, organismos que podem causar doenças nas plantas, porque as plantas também ficam doentes, né? E também combater plantas que são invasoras, tá? Ou plantas daninhas, tá? E também, toda essa parte biológica do solo também participa na degradação de pesticidas, né? Existem técnicas que você pode utilizar com alguns tipos de organismos, de micro-organismos, né? Que vão degradar pesticidas que tem no solo, né? Ajudando no processo, né, de descontaminação, por exemplo. Tá? Tá? Então, você pode fazer isso com vários tipos de organismos diferentes, né? Ou com alguns tipos de plantas, né? Tanto que nós temos uma área técnica hoje que se chama fitorremediação, né? O que é a fitorremediação? Né? Quando você tem uma área contaminada, você vai plantar alguns tipos de espécies que têm capacidade de absorver, né, esses nutrientes, perdão, absorver esses componentes metais pesados que estão no solo, né? Eu consigo extraí-los de lá, né? Eu consigo diminuir, né, a contaminação através de plantas que têm essa capacidade de absorver alguns tipos de metais pesados. Beleza? Não? Tá? Então, a biologia do solo tem um papel extremamente importante em todo esse processo. Por isso que eu gosto de, ao final dessa aula aqui, fazer esse comentário, né? Porque isso está tudo muito relacionado, né, com toda a atividade que acontece no solo, né? Muito bem. Então vamos ver aqui alguns tipos de organismos, né? Eu emprestei esse slide aqui de um colega, né? Que eu achei muito bom, né? E então eu emprestei aqui e coloquei aqui, porque está realmente bem elaborado, né? Então,
Esse slide que vai mostrar a contribuição aí da macrofauna, né, e de micro-organismos do solo. Né? E vou mostrar aqui as principais classes. Né, ó. Então, por exemplo, nós temos lá as bactérias. Né, ó. Então, as bactérias, que junto com os fungos, né, a mais importante grupo na decomposição da matéria orgânica do solo. Né? Então, aí no processo de produção de compostos orgânicos. Né? Então, em compostos extracelulares que auxiliam aí na agregação do solo, tem grupos especializados que promovem aí reciclagem de nutrientes, etc. E tal. Então, as bactérias, né? É um grupo. Outro grupo são os fungos, né? Então, também o grupo mais importante na decomposição, né, de compostos resistentes, como lignina, por exemplo. Lignina é um composto que tem nos vegetais, especialmente galhos de árvores, troncos de árvores, né, tem muita lignina, né? E os fungos têm uma capacidade muito boa aí, né, de conseguir decompor, né, esse material, né? Também o crescimento das hifas, né? Hifas é o que está tentando mostrar aqui nessa figurinha aqui, né? Então, é como que o fungo se espalha, né? É o corpo do fungo que está se espalhando, né? Então, o crescimento das hifas ajuda, né, na agregação de partículas do solo, né, na medida que ele vai, né, se crescendo lá dentro do solo, né? E também participa em associações simbióticas com as raízes de plantas, né, e auxiliam aí na absorção de água e de nutrientes, né, diminuindo a incidência de doenças, por exemplo. Tá? Muito bem. E temos outras classes aqui. Ó. Temos os actinomycetos, bem? Estão aqui, ó, né? Os actinomycetos, eles têm uma função similar, né, ao das bactérias e dos fungos, né? Com a produção de compostos aí com aromas característicos, né? Então uma outra classe aí, né, de organismos que tem no solo. Depois nós temos também os nematóides, né? Que são os mais numerosos animais do solo, né? Eles ajudam a acelerar a decomposição, né, ao consumir bactérias. Então veja que aqui, veja como é um ecossistema, né? Os nematóides, eles consomem bactérias, fungos e resíduos vegetais, né? Mas precisa tomar muito cuidado, né? Porque os nematóides, eles também podem ser muito prejudiciais, porque eles têm capacidade de penetrar nas raízes, tá? Então, é comum, é um tipo de problema que a gente tem, né, pode ter, né, na agricultura, que é o excesso de nematóides no solo, tá? E porque ele prejudica a planta, prejudica as raízes da planta, tá? Então, inclusive, existe um produto, né, produtos para controlar isso, inclusive, que pode ter algum grau de toxicidade, que são os nematicidas. Então, você tem herbicidas que matam as plantas invasoras, tem fungicidas que matam os fungos, tem bactericidas que matam bactérias, e temos os nematicidas, tá? Todos são problemas, né? Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem, né, essa macrofauna e microorganismo, microfauna, né, extremamente úteis no solo, em certas situações, elas também prejudicam, né, as plantas que a gente está querendo cultivar. Né? Tá? Muito bem. Temos também os protozoários, né, que ajudam a acelerar aí a decomposição, né, e ao consumir bactérias, fungos, resíduos vegetais, etc. E, tal, né? E temos os artrópodos, que está aí na turma dos insetos, né, que são aí os cupins, polenbolas, etc. e tal, né, que ajudam, né, a acelerar, né, a decomposição ao também consumir bactérias, fungos, resíduos vegetais, né, tá? Então, são os artrópodos aí, né, são parte dos insetos, né, uma categoria dentro dos insetos. E temos a nossa grande amiga, né, que são as minhocas, né, que tem aí a atividade, né, já de escavar, né, revolve o solo,
ela cria macroporos, né? Aumenta a infiltração, ajuda a aumentar a infiltração de água, né? E aumenta a aeração, né? E também o seguinte, o que a minhoca faz, na verdade, ela come terra, né? E, enfim, né? Porque ao se alimentar a minhoca, né? O que ela come, né? Passa pelo trato intestinal dela, certo? Então, a passagem do solo pelo trato intestinal aumenta a agregação e a ciclagem de nutrientes. A minhoca ela é benéfica porque para se alimentar, ela come o solo de um lado e solta do outro. Né? E quando ela faz isso, né, ela ajuda, né, uma série de coisas, ela promove ali, né, vários benefícios, né, ao fazer isso. Beleza, gente? Né? Então, para terminar aqui, né, todos esses elementos, né, eles têm uma contribuição importante, né, em toda a cadeia trófica, né? Então, é muito complexo, né, toda essa cadeia trófica, né? Nós temos lá, então, né, eu não vou me dar, não vou investir tempo aqui para explicar todas essas relações, né? Mas veja que todas esses micro-organismos, né, microfauna, macrofauna, né, vários elementos, né, eles estão todos relacionados, de alguma maneira, né, um come o outro, enfim, assim vai, né. Então, nós temos aí, né, todas essas relações, né, entre todos os nutrientes. Por isso que fala aí que, né, o solo, né, então é um organismo vivo, né, tá bom? Então, a gente não teria tempo aqui, né, nem cabe falar muito disso, né, só para ilustrar mesmo, né, a aula é de componentes do solo, né, tá? Só para mostrar como que essas coisas todas interferem, né, e nós temos que conhecer bem essas dinâmicas todas para que a gente possa, então, né, utilizar bem o solo, preservar bem o solo quando, né, que é inevitável, né, de quando a gente vai produzir algum alimento, produzir fibras, enfim, tudo, energia, tudo que vai produzir, que vai precisar do solo, né, e é importantíssimo entender todas essas relações, né, para que a gente diminua o impacto ambiental dessas atividades todas, né, e para que a gente tenha, né, uma série de estratégias do ponto de vista de como trabalhar com todos esses elementos, né, para que a gente possa ter uma sustentabilidade de uso, né, dos recursos naturais, especialmente aí, né, do solo. Beleza, gente? Então, né, é isso que eu tinha para comentar com vocês, né, na aula de hoje, né. Eu tenho o texto aí para leitura, né, depois eu vou deixar mais especificado lá no Moodle, né, qual é que é a parte de leitura que você tem que fazer aí do capítulo do Lepsius, especialmente, né. Até vou recomendar realmente que vocês leiam lá no capítulo do livro, né, porque uma aula que não dá tempo de falar tudo, então a gente faz um apanhado geral, né, do que tem no livro, né, mas tem várias coisas que estão no livro que não dá tempo de comentar aqui. Então eu vou pedir realmente dessa vez, no caso específico do capítulo de componentes do solo, eu vou pedir para que vocês leiam lá para complementar, né, um pouco mais, né, o que a gente consegue falar aqui. Beleza, não? Então é isso, né? Eu termino a aula aqui, né? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem fazer perguntas, ok? Se não tiverem pergunta, eu vou agradecer, né? E dar boa noite para vocês.